último púlpito reservado ao candidato Romeu Zema está vazio. A TV Alterosa lamenta a decisão do candidato Romeu Zema de se ausentar do debate. Debater, comparecer a debate é dever do candidato, mas acima de tudo é um direito do cidadão eleitor, para controlar inclusive o futuro mandato daquele que é o vencedor. Isso é democracia. O problema de feminicídio não é um problema de segurança pública, é um problema de comando de governo e de filosofia de governo. Nós temos um governador que falou que bater em mulher é um instinto humano, né? Eu não estou falando aqui, eu tenho gravado e ouvi. Tem que avisar que é crime, matar, agredir é crime. Porque nós tivemos um exemplo simples. Outro dia, um presidente da República agrediu uma jornalista. Colocaram uma fotografia dela num comício, falando que era vergonha do jornalismo. O discípulo foi lá, alguns dias depois, e repetiu o que o líder falou. Minas vive um apagão da saúde. Assim como o projeto de Bolsonaro era a destruição e a privatização do SUS, o projeto de Zema é o desmonte da saúde pública. Zema ficou em penúltimo lugar em investimento na saúde, mesmo nos piores momentos da pandemia, ao arrepio do que demanda a Constituição Federal. Infelizmente, por 8 anos, 6 hospitais regionais que eu deixei engatilhado, as obras em plena operação foram paralisadas. Hospital fechado não salva vidas. Enquanto senador, eu fui o governador de Minas. Participei de todas as reuniões para estradas, participei das reuniões para a melhoria do financiamento do Estado, participei de reuniões para falarmos sobre o metrô. As soluções estão aí. É necessário rodar o anel, mas é absurdo a falta de vocação do governo Zema para o diálogo. Não dialogou com a Polícia Militar e Civil, quebrou a palavra, não dialogou com a Assembleia Legislativa e não consegue dialogar sequer com 2 prefeitos. Essa nova política suposta que o Zema fala não é verdade. É a grande oportunidade que a gente tem de replanejar o Estado. Está faltando isso, visão de governo para as pessoas, para quem é mais pobre, para quem vive de salário, para quem anda de ônibus, para quem chega de carro e fica esse absurdo todo dia de manhã cedo em congestionamentos. Eu tenho 40 anos de vida pública, fui secretário de Planejamento e de Saúde de Minas, fui vice-ministro do Meio Ambiente. O que me preocupa, Carlos, é que você fez sua vida toda no rádio. Interessante o candidato do PSDB falando que fez muito asfalto. Eu andei pelos asfaltos deles. Fizeram o asfalto e deixaram as pessoas sem água, é um partido elitista, que ele mesmo já reconheceu vai sair da história pela porta do fundo. Existem mais de 140 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Arthur Lira engavetou todos, apesar de existirem dezenas de crimes de responsabilidade listados e alguns crimes contra a humanidade, inclusive no Tribunal de Haia. Vai existir possibilidade de um impeachment em um dia que o presidente venha cometer o crime, coisa que ele nunca fez. O presidente tem opiniões duras, fortes, é criticado diariamente, mas é um presidente que abriu o país, apesar de toda a narrativa de uma oposição que mente e que usa de manchetes. Nenhum pedido de impeachment teve embasamento legal correto, absolutamente nenhum deles. O parlamento continua defendendo a democracia, mas nós precisamos levar a população à verdade. Alguns defendem, com unhas e dentes, um governo que é responsável por 680 mil mortos. Um governo que tem um presidente que compra 51 imóveis com dinheiro vivo. Que tem um ministro do MEC que negocia recursos para fazer Bíblia e em barra de ouro. Nós temos no Estado um governador que diz que tem 99,5% de DNA de Bolsonaro. Bolsonaro e Zema, juntos, são os exterminadores do futuro. Então, nós temos que acabar com a seca voltando a CEMIG. Porque água, gente, para quem não sabe, e só o Mucuri, o Jequitinhonha e o Norte de Minas sabe, é luz, precisa de luz. Precisa de um programa ousado como foi feito pelo presidente Lula
um programa reconhecido por aquele povo, é por isso que ele tem aquela votação histórica naquela região. Você está falando de um lugar que está muito mais abandonado do que todo mundo pensa. Mas tudo vai ser colocado em seu lugar. Esse governo calculadora vai sair, vai entrar um governo que tenha coração. É muito cômodo você dizer que não precisa de dinheiro público para a campanha, sendo que são os milionários que bancam. E são esses milionários que tomaram conta do governo de Minas Gerais, que estão entregando o patrimônio nosso público a preço de nada para o mesmo grupo. Veja o aeroporto da Pampulha, foi entregue aí por pouco mais de 12 milhões e a assessora que fez isso virou diretora da Bolsa de Valores. Está na hora da gente começar a pensar o governo para as pessoas, um governo que queira melhorar a vida e a qualidade de quem realmente precisa. O rico, ele já sabe se defender, é só você não atrapalhar a vida dele, a geração de emprego e renda, que ele vai por sozinho. Muito bem, Viana, você está certo, é isso mesmo. A gente não pode permitir esse escândalo, essa farra de benefícios. A gente não pode permitir nem mesmo silêncio de 100 anos naquilo que o governo federal faz e muito menos silêncio sobre a isenção fiscal aqui em Minas Gerais. Como vocês podem ver, tanto o Bolsonaro quanto o Romeu Zema têm um cuidado enorme em esconder as contas, mas que também às vezes escorre pelos dedos, como é o caso do orçamento secreto. Nós estamos a 15 dias da eleição. A mentira da verba eleitoral não afeta a gente, só machuca um pouco. Vai lá no TRE, o maior doador dele, ou é locador bilionário, ou é mineração. Está no TRE, ninguém inventa nada, a gente não gosta. Eu tenho esse jeito assim, mas eu não minto.